Bora? Fechou? Fala galera, esse aqui é mais um episódio do Mind Talks e hoje eu tô aqui com a Ana Paula e ela vai me falar essa curiosidade que eu quero saber. Eu tô chamando algumas pessoas aqui porque essa curiosidade é uma curiosidade minha para todas as psicólogas que existem nesse planeta. Quais são os desafios e como ela passou pelos desafios de ser uma psicóloga e estar no digital? Bom, então eu tô aqui com a Ana Paula Lopes. Ana, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Obrigado por ter aceito o convite. E eu quero começar já com essa pergunta. Quando você começou no digital, como foi? Quando você saiu da faculdade, você já foi pro digital? Me conta um pouco dessa jornada sua aí para começar nas redes sociais. Sim, eu me formei em 2016 e a partir disso eu já iniciei os atendimentos mesmo, já me encorajei e fui. E a partir disso eu comecei no próximo ano, em 2018 mais ou menos, eu já comecei realmente a entrar mais forte na rede social. A gente usava muito cartão de visita, né? Era o meio que a gente tinha para divulgar o nosso trabalho. Você pegou a época do cartão de visita? Peguei. Eu tenho até hoje, todos os meus modelos antigos estão todos lá. E aí tinha os cartõezinhos de visita e era a forma que eu divulgava o meu trabalho. Então, além disso, eu também tinha muitas indicações pelas escolas. Então, eu ia até a escola, me apresentava, fazia palestras. Então, isso eram formas já de divulgar o meu trabalho, as escolas me conhecerem e as indicações vinham por lá. E, geralmente, até hoje, vem muita indicação de pacientes para outra pessoa. Assim. Então, é incrível o número que eu tenho de indicação, de pessoas que eu não faço captação e vem através de outra pessoa. Olha, fulano me indicou. Então, é bastante pessoas. Essa é a melhor do mundo, né? E aí eu falo, nossa, é maravilhosa, porque já vem pronto quase, né? Porque já tem ali uma facilidade. Então, a partir disso, eram muitas indicações. E sempre foi pelo digital, né? Entendi. Os cartões de visitas nunca fizeram tanto efeito. Então, desde 2018, eu aparecia nas redes sociais, colocando pouco a pouco os resultados dos pacientes, postando que eu iria iniciar os atendimentos. Mas uma coisa muito tranquila, né? Porque rede social, naquela época, para mim, era só postar a minha vida, postar de qualquer forma. Era, né? Então, não tinha estratégia. Eu não enxergava ali como uma potencial rede social, onde eu posso divulgar o meu trabalho e aquilo poderia até expandir o meu trabalho. Eu só entendi, minha rede social, posso postar o que eu quiser, como eu quiser. Então, geralmente, eu sempre gostei de falar, sempre. Então, era uma coisa que vídeos eu já produzia. Eu posto até hoje um outro, quem vai na rede social lá atrás vê de qualquer jeito aqueles vídeos. Eu usava aparelho na época, então eu não gostava muito, mas eu já fazia alguma coisa. Geralmente contava alguma história que correlacionava com as dificuldades das pessoas, então eles se identificavam. E uma coisa que eu sempre fiz foi linha de transmissão no WhatsApp. Então, todo o conteúdo que eu postava, eu divulgava esse material. Então, as pessoas tinham cápsulazinhas de conteúdos meus gratuitos, todos. Isso desde o começo, era uma coisa que eu sempre fiz, foi realmente levar isso pro WhatsApp. Então, todos os interessados em terapia que não fechavam comigo, eles iam para uma linha de transmissão. E essa linha de transmissão, eu passava e divulgava todo o meu trabalho o tempo todo. Então, pessoas que tinham pedido orçamento um ano atrás, às vezes depois de um ano, vinha novamente, olha, quanto que tá uma sessão sua? Porque ia vendo o progresso, ia se conectando com os conteúdos. Então, essa já era a forma que eu divulgava. Então, e agregando valor na galera também, né? Sim. E eu vejo assim, 2018 ficou muito próximo de 2020, quando começou a pandemia, né? Sim, que aí intensificou mais. Que aí eu acho que mudou a chave em todo mundo de, putz, ó, a rede social, todo mundo precisa. Foi todo mundo para rede social, todo né? mundo, Não tinha outra forma. E eu não atendia online, era só presencial. Mas tinha que estar na rede social, porque todo mundo estava lá, todo mundo dentro de casa, né? Era onde as pessoas tinham acesso a esses conteúdos. Então, todo mundo intensificou para essa questão do digital. E você se formou em Ribeirão? Eu me formei em Ribeirão. Fiz na Unip, aí finalizei lá, fiz pós-graduação também na Unip, no CTC Veda, especialização em TCC, e também fiz uma outra especialização, mas não aqui, foi no Rio de Janeiro, que é da DBT também. E quando você se especializou, você acabou a tua faculdade, você já foi pra clínica direto? Sim, já fui pra clínica direto. E desde a faculdade era o que você queria? Sim, eu ficava entre direito, psicologia e publicidade. Eu sempre gostei dessas 3 áreas, eram as 3 indicações que eu tinha na época. E aí foi onde eu resolvi ajudar pessoas aí, porque na área de direito eu iria para a área criminal, era a área que eu gostava. Então,
Então, eu fiquei um pouco com medo, receio, as pessoas falavam muita coisa. Ah, você é mulher, vai ficar em porta de cadeia, tudo. Então, isso me deixava um pouco mais receosa de não buscar a área de direito. Eu queria a parte criminal, porque eu trabalhei no fórum na área criminal. Então, eu tinha acesso, né? Registrava a arma, tinha acesso aos processos, ia no júri. Então, assim, era uma coisa que eu sempre gostei e não acabei não indo. E aí eu falei, então vou ajudar pessoas que precisam de ajuda e é suporte emocional. E aí No eu criminal gostava você de só falar. atrapalhava a vida dos outros, né? Exato, Agora, ou iria ajudar pessoas, né, com outras questões. Exatamente. Mas eu acho que talvez bateria com os meus valores mesmo, sabe? Eu sei que o advogado, ele tem, de qualquer forma ali, tentar lidar com essa questão com o seu cliente, né? Tentar favorecer o seu cliente, independente da situação que ele se encontra. Mas, dependendo, bateria com os meus valores. E aí, nesse momento, eu falei, eu não sei se daria certo. Sim. Eu não sei se eu teria condições, dependendo de defender, dependendo do caso, eu sei que eles escolhem, tem toda essa questão, mas eu senti algumas dificuldades na época, quando eu me imaginava na posição de Entendi. advogada. E aí É legal eu isso, mudei. legal isso que você falou de valores, porque hoje a gente vê uma das coisas que diferencia as pessoas na rede social são, de fato, os valores dela como Sim. pessoa. Personalidade e, de fato, você se diferenciar por ser quem você é. Sim. Qual que é a dificuldade de... E tem algum empecilho de você expressar todos os seus valores como psicóloga nas redes sociais? Porque tem coisa, eu acho que principalmente para quem é psicóloga, tem um limite que você tem que levar mais a sério. Sim. E qual que é o limite, assim, de que você pode expressar, de que, putz, eu tenho que expressar isso, é bom de um lado, é ruim de outro? Sim. É que tudo é de uma forma estratégica. Então, assim, é claro que nós temos várias facetas, todo mundo tem. Sim. E a gente não vai mostrar tudo na internet, né? Todos os nossos lados. A gente não precisa Com certeza. mostrar, né? Mas as pessoas conhecem. Então, você tem que selecionar aqueles conteúdos que você acredita que vai conectar. Quais são as partes dos seus valores? Ah, você tem uma vida religiosa, você gosta de cultivar o espiritual? Ah, eu, por exemplo, posto muito sobre academia, que é uma coisa que eu gosto, eu faço, eu acredito muito no poder que tem o exercício físico na saúde mental. Isso já me salvou, me ajudou muito. Então, é uma coisa que eu prego ali junto todos os dias. Sim. Então, os valores tá muito atrelado àquilo que você acredita e as pessoas vão se conectando com isso. Estudar é uma coisa que eu nunca parei, sempre faço algo diferente, não gosto de ficar sempre ali com a mesma coisa. Então, dentro da psicologia, no começo eu tinha bastante receio de mostrar as minhas fragilidades na rede social. E eu sei que hoje tudo é proporção. Então, você vai mostrar fragilidade, até porque você não é um super-herói ou uma mulher maravilha. Mas tem certas coisas que aí, por exemplo, a gente não posta, né? Então, Sim. ou a frequência disso. Postar muito sobre isso vai dizer uma outra coisa. Sim. Talvez eu não vou ser uma pessoa que a pessoa veja que eu tenho... Que ela consegue se sentir segura, que aquele ambiente é acolhedor. Ela vê com que a pessoa também está fragilizada. Então, depende da quantidade de vulnerabilidade que você posta ali. Sim. Mas você pode mostrar que você também é humana, que você também tem suas questões. Igual eu já revelei, né, que eu já tive crise de ansiedade, eu já tive crise de pânico, já tive depressão, já tive pensamentos suicidas e chegar a planejar o suicídio. Então, isso eu relato nas palestras, eu relato isso na rede social. Então, por quê? Porque isso também conecta a história mesmo, né? E Claro. eu nunca tive muitas facilidades, várias dificuldades até aqui, então. E você percebe que as pessoas que buscam o teu serviço, elas são próximas da tua personalidade, assim, do jeito que você é? Sim, geralmente são pessoas que se conectam mesmo pela forma de falar, pela facilidade, né, também da fala. Então, eu não tenho aquela fala também muito difícil, sabe? A fala é uma fala fácil, as pessoas conseguem compreender. Eu gosto da praticidade, eu gosto mesmo, por exemplo, das coisas mais rápidas e tudo passo a passo. Só essa coisa de falar o que você tem que fazer não Com é o certeza. suficiente. Eu gosto de ensinar. Então, além do acolhimento, eu acho que os ensinamentos e do suporte fora de sessão. Então, o paciente ele tem um acompanhamento todo ali comigo. Geralmente tem a identificação. Eu tenho meus momentos mais caseira, tenho meus momentos também rolezeira, que eu gosto, né, de fazer coisas diferentes. Então, as pessoas vão se identificando com viagens, que eu adoro essa liberdade de fazer várias coisas diferentes. Então, as pessoas vão se conectando por muito O estilo de vida disso. também, né, eu acho. Exato. Eu tenho essa impressão comigo porque eu tive 2 experiências com terapia. Na verdade, eu faço terapia até hoje, eu indico pra todo mundo, inclusive. Sim. Mas eu tive 2 experiências. Em uma parte da minha vida, eu fiz um tipo de terapia. Sim. E essa era muito boa pra mim naquele momento. Porque era aquela pessoa que você ia e ele te falava a verdade. Tipo assim, putz, tá acontecendo é isso. Ó, Sim. Lucas, cara, olha pra isso, eu não tô olhando. Exato. Olha isso aqui. E naquele momento era bom. Sim. Beleza, você vai amadurecendo e tudo mais. Eu vi que chegou um momento que não fazia muito sentido. Porque a pessoa tava me falando, Sim. eu tava acatando e beleza. Só que eu não tava pensando. Sim. E aí eu falei assim, putz, agora eu preciso de uma terapia que eu vou, sento, e a pessoa não vai me falar o que tá acontecendo. Ela vai fazer eu pensar e ver o que de fato tá acontecendo. Sim. Eu preciso começar a entender o negócio, né? Sim. E aí, com a maturidade, eu falei assim, putz, ó,
entendi que é esse outro estilo que eu tô buscando agora. Eu preciso refletir, eu preciso pensar. E eu vejo isso nas pessoas. Eu acho que muitas vezes as pessoas vão e elas têm até medo de depois procurar outros psicólogos, tem até trauma. Ela vai no primeiro e fala assim, putz, eu não gostei, não me deu resultado. Mas às vezes era muito disso, é da conexão, é de você sentir que é teu momento, é sentir que aquilo ali faz sentido pra você, não faz. E como que você faz pra falar assim, ó, para mostrar pras pessoas na sua rede social que o teu estilo e a tua abordagem é aquela? Você fala sobre o jeito ou você tenta trazer como que você é dentro da terapia, dentro do teu ambiente, pra fora? Quais tipos de conteúdo você vai fazendo pra que as pessoas se conectem com o teu estilo? Exato. Na verdade, eu deixo muito claro qual é a abordagem. Desde a bio fica a abordagem, né? Que é a especialização. Tem gente que só segue a abordagem, tem psicólogos que não são formados naquilo, não são especialistas, mas eles seguem a abordagem. Então, existem várias abordagens, como psicanálise, a fenomenologia, tem gestalt, então tem várias. As pessoas podem seguir a abordagem e pode ser formado. Então, eu já deixo bem específico que eu sou formada, especializada em DBT e em TCC. Então, isso desde lá. Agora, no Story, por exemplo, como que eu posto? Os livros, eu posto uma atividade, uma tarefa, porque geralmente, como ele é mais prático, então tem um passo a passo. Geralmente, eu mostro o resultado de pacientes em 10 sessões, porque, por exemplo, a TCC ela é bem focada em meta e objetivo. Então, ela é bem estruturada e ela tem início, meio e fim. Ela não vende a ideia da terapia ser full time, ela vende a ideia de que você vai se tornar seu próprio terapeuta. Entendi. Então, a ideia é que você construa ferramentas para entender o jeito que você funciona e saber lidar com isso, para não depender da Ana pro resto da vida. Então, o nosso interesse é que o paciente se entenda a ponto que ele consiga sozinho enfrentar com os recursos internos as suas questões. Nada impede de voltar, mas tem essa questão. Então, isso eu acho que é bom, por quê? Porque a pessoa já vai percebendo. Então, eu coloco o resultado de 10 sessões, de 6 sessões, de pessoas, às vezes, na primeira sessão já conseguiu ter uma melhora em um mês de sessão. Então, isso eu vou colocando para quê? Para mostrar a praticidade, a efetividade, porque já tem evidência científica que a TCC é melhor para alguns transtornos. Então, eu vendo muito a ideia na questão da ansiedade, da depressão, do toque. Então, a gente precisa entender, olha, meu caso é borderline, por exemplo, é a DBT, que seria a terapia mais indicada. Então, a gente tem que estudar qual é a terapia mais indicada para esse meu tipo de problema. Senão, eu vou para qualquer um. E aí, talvez não seja efetivo. Claro. Então, isso é muito bom. Então, desde o primeiro contato, eu explico também para o paciente como funciona a terapia comigo. A gente vai usar leituras, livros, fichas. Eu envio muito material para eles. Então, todo o material usado em sessão vai para o paciente. Então, isso também ele vai tendo acesso a isso. Então, ele vai conhecendo a partir do momento que ele está ali em terapia comigo. Mas na rede social, eu divulgo, às vezes, uma estratégia, uma técnica, algo que eu utilizo ali também. Então, sobre essa diferença, acho que vai muito nas falas também. Em como que a gente fala, até quando as pessoas têm interesse por terapia, eu já falo qual que é a diferença da TCC com as outras. Então, isso vai trazendo clareza para ele. Até porque tem psicólogos que eles falam, tem psicólogo que quase não fala. Mas na TCC, o terapeuta ele é bem ativo. Entendi. Junto com o paciente. Então, essa troca existe. Por exemplo, psicanálise, eles não falam tanto. Eles fazem mais análise e vão pontuar algumas coisas, mas as falas deles são menores. Eles não influenciam no diálogo, muitas vezes. Né? Ele deixa com que o paciente traga os seus conteúdos. A TCC, ela acaba sendo um pouco mais ativa. Então, ela traz, sim, essa influência, às vezes, de perguntas, de questionamentos e tudo mais. Então, isso varia. Claro que depende de profissional para profissional. Aqui não estamos falando de regras, mas são formatos diferentes de executar a terapia. E todos funcionam, né? Da sua maneira, cada um vai se identificando com um tipo. Só que eu gosto de especificar isso. Então, através de story, em todas as minhas falas, desde a bio, em todos os lugares, geralmente eu posto, olha, esse livro sobre a TCC, olha esse instrumento, essa ferramenta. Então, a todo momento eu estou explicando exatamente sobre a TCC e a DBT. Ô, Ana, eu vi que você estava se especializando também, e eu acho que deve ser a maior parte dos seus clientes, né? Sim. Chama de clientes ou pacientes? Pacientes. A maior parte dos seus pacientes sejam empresários ou pessoas do meio. Sim. Você está se especializando nesta área. Até que eu pedi antes desse episódio, para fazer a descrição que vocês estão vendo aqui, tem uma mini bio. Sim. E esse público, e aí é uma curiosidade minha mesmo, essa galera, eu entendo que é mais curiosa, eu sou mais curioso. Então, tipo assim, eu vou pesquisar o que é TCC antes de te chamar lá para falar alguma coisa. Então, assim, eu acredito que é um nível de consciência mais alto de quem procura. Lógico. Quais são as maiores dores que os empresários levam até você hoje? Olha, os empresários, eu já tenho esse trabalho com empresários já faz um tempo, mas as principais dores que eles sempre trouxeram é um nível alto de ansiedade. E o que está por trás da ansiedade? Muita procrastinação, muita preocupação excessiva, com muita coisa para associar.
sabe? Muitas funções na vida e é difícil balancear todas elas. As pessoas têm dificuldade em equilibrar isso. Então, ou tá sacrificando todas as áreas da vida pelo trabalho, ou é uma fase que o trabalho exige de você que o seu empenho e seu esforço seja 100% ali e você não consegue cultivar as outras áreas de vida. Então, a pessoa fica meio perdida, sobrecarregada, muito exausta. Além do perfeccionismo, que é a exigência, se cobrar demais. Então, tem essas questões com o perfeccionismo que atrapalha demais. A procrastinação, a paralisação, muitas vezes. A dificuldade em tomar decisões, iniciativa. Às vezes demora muito, pensa muito e age pouco. Então, eu vejo que eles sofrem com isso muitas vezes. A dificuldade de comunicação é muito grande. Principalmente com liderança, principalmente quando ocupa com time, né? Quando tem o seu time, quando tem uma empresa que às vezes depende muito de você. Então, muitos empresários são centralizadores, têm dificuldade em delegar. Então, eu sinto esses problemas comportamentais que eles precisam ajustar e alinhar para conseguir fluir, para conseguir ter uma performance melhor no trabalho. Então, às vezes, problema de sono é algo muito comum. Dificuldade de ter hobby, lazer, coisas prazerosas. Geralmente, ou ele está trabalhando muito ou ele quer descansar para conseguir ter pique para o outro dia. Pra começar a trabalhar muito de novo, né? Então, eles não têm essa pausa, não faz essa pausa, sabe? E às vezes é trabalhar muito para ganhar muito dinheiro para ter mais contas. Então, às vezes a pessoa também não consegue ter outras metas, não consegue a longo prazo ficar bem, né? Então, assim, por certo tempo até ficam, mas depois eles começam a ter picos de crise de ansiedade, crise de pânico, ou acabam realmente deprimindo, que pode acontecer, uma pessoa ansiosa pode deprimir. Então, eu percebo que eles não conseguem sustentar esse modelo de vida, esse estilo de vida. Não é à toa que eu falo muito do burnout, né? Que é o estresse, a sobrecarga, o esgotamento emocional dos empresários, de pessoas que geralmente têm uma carga horária muito grande de trabalho e tem essa dificuldade da baixa produtividade. Ó, e eu percebo que, principalmente quando você está num período desequilibrado, eu acho que todos nós ficamos meio desequilibrados grande parte do tempo. Sim, claro. E a gente tem que buscar sempre o melhor possível. Exato. E aí, a minha pergunta depois para você vai ser se existe um equilíbrio, de fato. Mas eu sinto que até esse desequilíbrio, ele atrapalha muito na comunicação. Muito. Porque assim, ó, a tua cabeça tá girando, tá rápido. Sim. Aí, às vezes, a pessoa te manda 2 mensagens. Você responde uma, esquece a outra. Exato. Ah, não, porque é isso aqui. Agora eu preciso resolver outra coisa aqui. E já vai, a tua cabeça vai muito rápido. Porque tá desequilibrado. Você tem muita coisa para fazer, você não aguenta fazer tudo aquilo. E muitas vezes já se provou que não é a quantidade de horas que você trabalha que vai determinar o teu sucesso. Exato. E aí, Ana, esse equilíbrio, então, voltando à parte do equilíbrio. Esse equilíbrio existe? Ele existe. Ele existe não nessa aquela coisa exata, mas você consegue chegar num nível que você sente que eu estou mais equilibrado, eu consigo me organizar melhor, eu estou conseguindo fazer meu dia fluir. Isso não é quantidade, é qualidade, que é bem diferente. Mas como é muitas tarefas, muitos pensamentos acelerados, então muitas vezes existem várias dificuldades que eles encontram e aí não acham esse patamar de conseguir sentir essa tranquilidade, essa leveza nos dias que eles desejam. Então, assim, existe como balancear, tem formas, só que isso é porcentagem. Tem fases que eu conheço executivos que falam, Ana, não tem jeito, eu não posso parar agora. Eu vou ter que sustentar isso, não tenho escolha. Eu preciso fazer isso acontecer e dar certo agora. Eu preciso dar meu tudo aqui. Mas então, bota uma data para acabar. Exato. E aí a gente trabalha como que ele vai regular as emoções dele, como que ele vai fazer o autocuidado, para que ele consiga sustentar essa fase, esse período que ele precisa. Outros estão com a empresa num momento crítico, né, financeiramente falando, ou às vezes com outras dificuldades. Então, a gente precisa também tolerar a frustração, lidar com problemas que não dá para resolver ali na hora, porque tem problemas maiores que vão demorar, exigir mais tempo para resolver. Então, não tem como. Só que eles ficam em desespero para poder resolver, não tem paz enquanto não resolve. Só que tem problemas que eles podem demorar mais tempo. Então, tem certas coisas que a gente vai tendo que trabalhar, a aceitação da realidade, daquilo que é possível você fazer, porque às vezes eles não aceitam o quanto que eles conseguem produzir ali. Eles ficam com a ideia de deveria estar sempre fazendo mais, e nem sempre é assim. Então, a gente trabalha pensamentos, comportamentos e emoções que atrapalham e tem aí essa questão do desequilíbrio. Meu, eu acredito muito que esse desequilíbrio é bem comum. Sim, muito. Eu acho que é bem comum. Eu não sei se ele é determinante ou não do sucesso das pessoas. Sim. Eu diria que não. Assim, se fosse meu palpite, eu não acho que você... eu vou pegar esses 2 anos e investir só em trabalho e esquecer tudo o resto. Não. Porque depois de 2 anos você não tem nada. Exato. Você só tem o seu trabalho. Sim. E é muito pouco para você viver bem depois, ter um bem-estar e tudo mais. E aí, Ana, nas experiências que você teve, a maioria das vezes, as pessoas que encontram esse equilíbrio, esses empresários que encontram esses equilíbrios,
As empresas vão melhor depois? Eles vão melhor depois? Vão. Dá um resultado geral, assim? Muito. É nítido a mudança neles, no ambiente, na família, no relacionamento, em todas as áreas. É incrível como que quando eles ajustam isso, né, conseguem ali fazer alguns ajustes, isso traz efeito em todas as áreas da vida. O ambiente fica mais leve. Tem empreendedores, quando eles começam a gerenciar suas emoções e saber se comunicar melhor, por exemplo, o time fica muito melhor, sabe? A equipe fica boa, todo mundo fica com um ambiente, um clima mais agradável. Então, isso realmente funciona. Porque é aquilo, não é só a técnica, tem a questão emocional. E é o que todo mundo fala, né? O que tira alguém de jogo, por exemplo, num trabalho, não é a parte dele, né, do currículo, a técnica. Contrata pela técnica e manda embora pelo comportamental. Sim. Então, geralmente tem essas questões com a emoção. E a mesma coisa acontece também para o empreendedor. Ele pode ser o cara, conhecer todas as técnicas, ter toda essa parte técnica de conhecimento. Mas se ele não gerencia as emoções, elas influenciam muito. Não é à toa que tem pessoas que estudam muito para uma prova, por exemplo, né? Ficam um período muito grande estudando e no dia da prova, pelo emocional, não vão bem. Pipoca. Então, exatamente. Isso pode acontecer, né? O emocional pode influenciar. Tá. A gente corta depois, só coloca o microfone um pouco mais próximo. Aí. Sim. Ô, Ana, e assim, eu olho muito disso e eu me preocupo muito com isso na minha vida, por isso que são essas as minhas questões. Sim. Teve algum que te marcou muito, assim, que você fala, puta, isso aqui mudou mesmo na vida do cara? Tipo assim, sei lá, ele veio e te deu um relato de que, ó, nossa, hoje foi a primeira vez que eu consegui sentar na mesa da minha família e viver lá com o momento mesmo. Porque eu acho que muitas vezes a cabeça voa. Sim. E aí foge, assim, do momento que tá ali, né? Foge daquilo. Tipo, parece que você tá com a tua mulher ou com o teu marido e você não tá lá. Sim. Parece que você não tá lá. Você tá com o teu filho, parece que você não tá lá. Sim. Sei lá, então assim, eu acho que esse desequilíbrio é o pior. Teve algum que te marcou, algum relato que te marcou, assim, que você falou Teve assim, um bem a ver com essa parte, sabe? Que, assim, você falando, eu já lembrei dela, né? Porque ela era alguém que ama viajar. E ela falou, Ana, parece que enquanto eu não conseguir organizar todo o meu trabalho, eu não vou conseguir ter vida mais. No sentido de viajar, de fazer... Ela mora no Rio, então ela falou, eu não consigo aproveitar uma praia. Praia aqui do lado, eu não consigo fazer isso. Então, ela estava tão bagunçada na questão da organização e planejamento dela, que ela não conseguia ter tempo. E ela se frustrava muito, se culpava, porque não tinha tempo com o filho, não tinha paciência com o filho, não tinha paciência mais com o esposo. Então, ela estava numa situação muito crítica. Nem visitar a família ela não estava indo. E era uma coisa que ela amava fazer. Então, ela já tinha perdido muitas coisas que ela gostava muito, né? As coisas prazerosas não estavam mais na vida dela, só coisas desgastantes, não tinha nada de nutridor. Então, a gente começou a reajustar essa agenda, conseguiu realmente remanejar algumas coisas, e aí foi onde ela conseguiu viajar e me mandou foto, olha, eu tô viajando, e ela começou a conseguir ter mini férias. Porque como o trabalho dela exige muito e, por enquanto, ela não tem equipe, é só ela no time, ela precisa realmente crescer o faturamento para conseguir fazer isso. Então, a gente teve que achar formas de trazer mini hábitos ali, mas que ela conseguisse voltar a treinar, voltar a se cuidar. Então, ela teve que realmente reorganizar a vida dela. E essa mudança foi, assim, nítida. Tanto que eu tenho depoimento dela e falando, assim, o quanto que essa mudança conseguiu na vida do empreendedor. Ela falou, foi uma salvação. Foi o alívio que ela sentiu. Foi um respiro, né? Ela falou, ela conseguiu respirar, coisa que ela já não fazia por muito tempo. Você acha que a rotina determina muito do sucesso da galera? Ter uma rotina assim regrada, saber exatamente o que vai fazer, ter bons hábitos dentro dessa rotina. Você acha que isso é determinante assim? Eu acho que a rotina ela é determinante, porque os caras que são os maiores hoje, geralmente eles têm rotina. Geralmente eles acordam cedo, eles têm ali as suas metas, eles escolhem aonde que eles vão colocar a mão deles no dia. Então, assim, eu acredito muito nas nossas escolhas diárias. O que a gente vai fazer desde o momento que a gente acorda, né? Esse planejamento até a hora de dormir, ele é fundamental para ter um sucesso. Porque é isso que é a constância, é isso que é a disciplina que todo mundo quer, que todo mundo deseja, que não existe um comprimido. Sim. É exatamente você estabelecer metas diárias ali, é você estabelecer quais são suas prioridades. Uma das maiores dificuldades hoje é conseguir priorizar. Todo mundo quer fazer tudo e não dá para fazer tudo. Você tem que escolher aonde sua mão vai para cada dia, em cada momento, e não tem como. Uma vez eu vi um cara bem grande assim no digital falando... Ele tava falando assim, ó, na live dele. Olha, a galera acha e vende muito a ideia de que você tem que ter alta performance o dia inteiro. Você tem que trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite sem parar. Só que ele falou assim, ó, sabe o que é alta performance para mim? É eu parar no meu dia e escrever as 3 coisas mais importantes que eu tenho que fazer naquele dia. E às vezes são essas 3 coisas só que eu preciso fazer. Exato. Ele falou assim, ó, eu faço as 3. Depois que eu fiz as 3,
deu check no meu dia. Exato, é isso aí. Só que eu botei e fiz 3 coisas que eram importantes, claro, que desgastam, que coloca ali, você tem que ter muita atenção, você tem que botar energia. Às vezes, uma das coisas vai ser uma reunião importante com o teu time de alinhamento anual. Exato. Mas você tem que botar energia. Ele falou assim, ó, a galera fala muito disso que alta performance é o dia inteiro, é tempo de trabalho e tal. Eu acredito que muitas pessoas te procuram, e aí eu quero a tua confirmação e você me fala um pouco disso, que eu acho que muita gente procura com essa cabeça. Sim. Acho que eu preciso trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite. Sim. E se eu não trabalhar isso, eu tô perdendo pro meu vizinho. Exato. Tem muito disso mesmo? Tem muito disso, não só no trabalho, nos estudos também. Pessoas que falam, não, eu quero estudar 6 horas, mas só aguenta 3. Só foca 3, só consegue. Então eu falei, você já cronometrou? Quanto tempo você consegue focar e se concentrar? Porque você tá colocando 6, mas na verdade você bate 3. Então, assim, você tá tentando enganar teu cérebro achando que você tá 6. Mas a partir de 3 horas, você não consegue mais. Teu fluxo cerebral não consegue mais acompanhar o raciocínio. Ou seja, não tá absorvendo, você já não tá filtrando mais nada a partir de 3 horas. Então, por que você continua com isso? É só para você colocar, olha, eu tô batendo as 6 horas que eu queria. Então, assim, por isso que eu falo, a priorização, ela é extremamente importante. Você pode ter uma lista, a gente tem a lista de tarefas, né? Que é o fazer, fazendo e feito. E pode ter 50 coisas ali para você cumprir. E você precisa selecionar por onde que eu vou começar hoje no meu dia. E dependendo do teu humor, a coisa é mais fácil, né? Ou dependendo o horário, porque a gente tem picos de criatividade ao longo do dia, picos de produtividade. Então, você tem que saber qual é o teu melhor horário para você poder fazer a produção. Mas selecionar o que é urgente, o que é importante, o que se der você faz. Existe diferença entre isso. Sim. Então, urgente você tem que salvar primeiro. O importante, você não vai esquecer dele, mas ele está ali em segundo plano. Existe ele. Se sobrar tempo, você até faz, adianta, executa alguma parte, faz algum avanço. Mas o importante é o urgente. Depois, o importante, o se der, você faz. Então, se a gente não sabe classificar toda a demanda que vem, a gente se perde. Então, a gente tem que entender quais são as nossas necessidades do dia, porque nem tudo é tão importante quanto a gente acha que é. Claro, exatamente. Então, a gente cria na cabeça, tudo aquilo é extremamente importante, mas você tem 24 horas, você vai ter que fazer escolhas. Não tem como. Não dá. Eu falo, gente, vocês não vão ter 48 horas. Desiste dessa meta. É 24. O que você vai fazer das 24? Você que define, mas que seja qualitativo, sabe? Que você faça e faça com excelência. Que você participe do que você esteja fazendo. Que você esteja no seu momento presente. Porque as pessoas hoje não tá aqui, tá pensando na próxima coisa que quer fazer, entendeu? Então, as pessoas não estão 100% ali participando daquilo que realmente deveriam. Então, o foco tá muito difícil e as pessoas têm reclamado demais disso, desatenção, achando que tem TDAH e tudo mais, justamente por conta disso. Por não conseguir focar e concentrar naquela meta, tá sempre pensando nas próximas coisas que tem para fazer. Sim, você entrou num assunto que para mim é um assunto muito bom de falar, porque que é a questão do TDAH. Sim. Foi em 2021, eu acho. 2021, eu fui na terapia uma vez e eu reclamei de alguma coisa, assim, ó. Foi uma parada que eu tava viciado em tomar energético. Eu achava que meu dia só começava com energético. Eu comecei a ficar com isso na cabeça. Falei assim, caraca, né? Tomar energético todo dia e tal. E aí eu falei isso na terapia. Mas passou um tempão. E eu comecei a reclamar de algumas coisas. Eu falei assim, putz, eu não tô conseguindo ficar concentrado, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. E aí começou a vir essas coisas. Eu comecei a fazer, putz, eu preciso colocar as coisas por ordem de prioridade. Não vou fazer tantas coisas no dia, vou tentar fazer. Mas ao mesmo tempo eu tava desatento a algumas coisas. Eu falei assim, vou investigar, vou pesquisar o que é, já tinham me falado sobre. Fui estudar uma porrada de coisa de TDAH, porque eu acho que é um nível de consciência mais alto. E a gente pesquisa, a gente é curioso. Comecei e tal e fui fazer um teste. Então eu fui numa clínica de psicologia. Fiz, acho que são 9, 10 semanas de teste de TDAH. Né? Avaliação neuropsicológica você fez. Isso. Parecia um rato, né? Colocando negócio de memória e tal, coloca um negocinho de um lado, do outro. Faz um dossiê do seu cérebro, né? Não, eu me sentia julgado do começo ao fim. Né? Eu falei assim, caraca, será que ela tá achando que eu sou burro? Não, e a menina olhando, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que ela deve achar que eu sou muito burro. Eu não tô conseguindo montar a casinha aqui nos blocos. As peças, né? Se é semelhante, eu não sei. E aí ela me... Não, e era legal que, tipo assim, ela me mostrava, ela falou assim, aí tirava as pecinhas, né? Aí eu não sei como que chama esse exercício. Ela falou assim, ó, agora monta do jeito que você viu. Eu falei assim, não lembro. Beleza, eu vi, concentrei, mas eu não lembro como que tava montado. Aí vai montando tudo errado, enfim. Fiz e aí me deu o diagnóstico de TDAH. Bom, eu não tomo remédio. Até hoje, eu acho que eu criei estratégias boas. Sim. Mas é engraçado como, a partir do momento que eu entendi que eu tinha, eu falei assim, putz, eu sei que quando eu vou sentar... Eu vou entrar no computador e eu sei que essa tarefa é chata pra cacete. Eu vou me desconcentrar, então assim, ó, eu já vou preparado pra botar mais energia. Exato. Sabe? Eu até ainda não bati um papo com um psiquiatra, com um neuro sobre tomar remédio, sobre medicação. Inclusive, acho que eu deveria conversar e tudo mais. Mas eu acho que eu criei estratégias boas. Sim. Só que você começa a perceber que todo mundo acha que tem.
Exato. Sabe? Hoje em dia, sim. Aí beleza, o pessoal vem, putz, não consigo me concentrar porque eu tô com TDAH. Exato. Pô, mas você tentou, pelo menos, reduzir o tanto de atividade que você faz? Não, é porque eu tenho mesmo, não sei o quê. E aí é quase um insulto pra mim, que eu fui lá e fiz teste durante não sei quantas semanas. Exato. E fui lá pesquisar. Cara, é Não, uma afronta, né? Fui procurar 300 psicólogos que falavam sobre isso. Eu fui Sim. entender o que era, fui entender se eu tinha mesmo. Assisti todos os vídeos no YouTube, zerei os vídeos do YouTube de TDAH. Vi nego falando loucura. Virou um e... expert quase no assunto. Eu vi né? gente falar loucura e vi gente falar certo, entendeu? Putz, Sim. chegou, eu vi do cara que falava que Venvanse era igual cocaína e o outro cara que falava que Venvanse é pro teu bem-estar. Sim. Então, tipo assim, eu vi todas as versões que tinha lá Exato. pra eu pesquisar sobre. E é quase um insulto, né? A galera fala assim, putz, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. E assim, Ana, quanto disso, e principalmente eu tenho essa impressão de que, eu sempre são impressões minhas, tá? Eu vou generalizar o negócio. Sim. Mas eu tenho a impressão que muitas vezes as pessoas acham que ela tem TDAH, mas é mais uma questão emocional do que de fato uma desatenção. Eu acho que assim, ela está desatenta porque às vezes está num porre mesmo na vida da pessoa. Sim. E não tem como ficar atento. Exato, exato. E não tem como. Quando as pessoas vêm pra você, e eu acredito que as pessoas vão, Ana, eu acho que eu tenho TDAH. Sim, todo mundo se dá esse Dá. diagnóstico de falar, ok, eu tenho TDAH. E eu vi um acredito que a vídeo, maioria não tem. Não, sim, não tem. Inclusive, tem pessoas que sofrem de ansiedade que também têm prejuízo na atenção. Com então, certeza. prejuízo na atenção todo mundo pode ter. E não necessariamente é um transtorno. Para ser um transtorno, para classificar como um transtorno, tem que ter os outros pontos. Então, a importância, isso tem que ter aparecido na infância, isso realmente tem que ter trazido Sim. prejuízos durante a questão de aprendizagem da pessoa. Muitas vezes ela vai ter várias dificuldades. Quando é no adulto é um pouco diferente, porque geralmente ele já construiu ferramentas para lidar com algumas coisas. Né? Então, assim, tudo isso é importante investigar. Então, tem um histórico relevante, mas as pessoas hoje têm muitas informações soltas na internet, e aí a pessoa pega isso e já consegue realmente se rotular. É uma lei assim, né? Assim, é muito difícil porque a gente não consegue pausar, paralisar isso. Então, como as pessoas hoje sofrem de uma certa ignorância, acaba realmente pegando isso como uma verdade absoluta e não investigam, não pesquisam mais a fundo, como foi o seu caso. Não, e aí isso acaba sendo ruim. E aí que eu falo que, tipo, eu não sei se você acredita nisso, né? Mas eu dou esse exemplo, a galera às vezes não gosta. Mas fala assim, ó, a galera tá achando que TDAH é signo. Tipo, sou de touro, então eu vou comer um monte porque eu sou de touro. Adorei. Pô, não é assim. Não é porque você é de touro que você come um monte. Entendeu? Exato. Tipo assim, putz, são umas coisas tão generalistas você vê na internet. Muito Aí eu vi um cara isso. falando assim, ó, putz, ó, eu vi um post esses dias que era um post estático, assim, e o cara dividia a tela, né? Aí o primeiro era, pessoas normais. Aí, tipo, uma pessoa estudando. Pessoas com TDAH. Aí o cara na cadeira, aí ele sai, ele pega uma água, ele volta, não sei o quê. Sim. Não, beleza. Eu sinto naquilo ali. Sim. Mas é uma coisa muito generalista, assim. Exato. Porque assim, sei lá, se o cara tá endividado, ele não vai ficar parado também. Exato. Ele não vai ficar E ali parado. depende, né? Porque tem a desatenção sozinha, tem ela com a hiperatividade, que aí é Sim. um outro caso. Então, assim, é muito difícil, porque eu falo, cada pessoa com TDAH é uma pessoa com TDAH. A gente não Exatamente. pode generalizar. Não dá para chegar uma pessoa com TDAH, é o mesmo protocolo. Cada pessoa com TDAH tem suas dificuldades, né? Então, às vezes é com rotina, às vezes é com organização, às vezes é em habilidades emocionais, porque a pessoa desregula muito, é muito nervoso, estressado. Então, é essas dificuldades, às vezes, que pode encontrar. Então, assim, cada pessoa que chega com TDAH, a gente tem que avaliar quais são as problemáticas na vida dessa Sim, pessoa. sim. Porque, às vezes, tem muitas coisas do TDAH que ela já tá bem resolvida com aquilo, entendeu? Então, eu acho que essa é uma parte importante. Ver se é tudo que precisa ser resolvido ou não, ou tem questões que já tá mais claras, a pessoa já conseguiu construir ferramentas ali para lidar. Mas hoje acaba se rotulando também. Mas eu já vi várias pessoas que chegavam falando disso, eu oriento a fazer avaliação neuropsicológica também, que é a avaliação mais precisa hoje, inclusive para ter um laudo, porque Sim. é o laudo que garante a questão da medicação, é o laudo que também facilita muito essa questão nas escolas, nas universidades, de fazer adaptações curriculares, se caso for necessário. Então, tudo isso tem a ver com a avaliação neuropsicológica. Mas eu sempre peço para fazer. E muitos fazem e dá ansiedade generalizada. Sim. Que às vezes é preocupação excessiva, avalia tudo muito em excesso. Então, tem muitos estímulos, a pessoa realmente tem dificuldade de ficar atento a um estímulo só. Então, ela perde foco mesmo, por estar muito ansiosa, pela mente ser acelerada. Então, não tem nada a ver com TDAH. Tem a Sim. ver com a ansiedade da pessoa. Então, ela tem que tomar um certo cuidado com se rotular exatamente com, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Autista também, tem muita gente chegando falando, eu acho que eu tenho algum grau de autismo. Eu conversei com fulano que tem, eu acho que tem agora por conta do que eu conversei, que se assemelha com algumas questões minhas. Então, é muito comum a gente ouvir esses relatos. Não, e acredito que a internet piorou um pouco isso. Muito.
Piorou, Muito. porque assim, nos dois pontos. Piorou no sentido de, você fica scrollando lá o TikTok o dia inteiro, é lógico que você vai ficar ansioso. Você perdeu 1 hora da tua vida scrollando o TikTok. Exato. Você vai ficar, sua mente vai ficar acelerada, você vai pensar em mil coisas, você vai ver um monte de gente fazendo coisas, você vai falar, não tô fazendo nada. Sim. E vai ficar uma loucura. Sim. E beleza. Mas é isso, o que me incomoda é de fato que as pessoas não param pra pesquisar. E é legal que a gente fale também, porque pelo que eu sei, o TDAH não é igual ao exame de sangue, né? Você tirou o sangue, pô, TDAH. Não. Não, são algumas Tem escalas, tem características. avaliações, mas ainda precisa. E a avaliação é muito clínica também, né? Então, é o olhar clínico do profissional. Então, hoje eu vejo pessoas do senso comum comentando a respeito, querendo dar aula, ou falar o que fazer, o que não fazer, dando dicas. Então, às vezes o que resolve para mim não vai resolver para você. Claro. Então, não é uma receita caseira que vai servir para todo mundo. Então, a gente precisa investigar, avaliar, verificar essas questões, ao invés de simplesmente, eu ouvi e já vou praticar. É claro que para cada um vai servir alguma coisa. Uma das coisas que eu achei interessante quando eu fui pesquisar sobre é que eu achava que TDAH tinha muito a ver só com a atenção. Sim. Mas a minha não pegava muito na atenção. Sim. Porque na atenção, assim, lógico, eu dei o exemplo ali que eu não conseguia ficar muito desatento, eu não conseguia ficar muito atento e tal, pegava, mas não era o que mais pegava. Sim. Porque eu consigo tranquilamente uma imersão de um dia inteiro e prestar atenção o dia inteiro. Mas é um assunto que você é hiperfoco, Exatamente. né? Porque aí você ama esse assunto, Maravilhoso. Pra mim, putz, eu gosto né? daquilo. Mas se é desinteressante... Não, você não fica. Não fica. E tudo bem. Aí, assim, o que eu comecei a perceber uma coisa que é interessante até pra galera entender isso. Lógico, quero que você fale mais sobre isso. Mas que uma das coisas que mais pegava é planejamento e organização. Muito. É bem comum. É um porre pra mim eu sentar e fazer um planejamento de um mês. Exato. Eu quero morrer. Sério mesmo, velho. Sentar, aí senta o meu time lá comigo, às vezes, gente, vamos fazer o planejamento desse mês. Eu falo assim, hoje vai ser difícil. Eu já levo energético pra todo mundo. Eu falo assim, gente, hoje vai ser o dia, eu tenho que deixar legal o negócio. Exato. E aí qual foi as estratégias que eu fiz, né? Eu comecei a fazer rituais que eram legais, tipo, me preparar pra aquele dia. Assim, Olha, hoje eu vou me preparar pra esse dia. Sim. Mas as pessoas acham que é só questão da atenção, da hiperatividade e tudo mais. Não. Mas é interessante que planejamento e organização também são coisas, né, que pegam muito. Muito, principalmente quando não são estímulos que eles desejam. Então, se é uma coisa desinteressante, é muito mais difícil conseguir permanecer com aquele estímulo. Qualquer coisinha ou distração, a pessoa se perde, não consegue fluir. Então, tem muita dificuldade em colocar as ideias no papel, muitas vezes, e conseguir fluir mesmo com a linha de raciocínio. Porque isso também altera, muda muito. Então, isso varia muito. Então, a dificuldade de planejamento e organização é algo muito comum. Na maior parte deles, é essa dificuldade maior. E aí a gente tem que trabalhar, igual no teu caso, rituais, antecipação, fazer intervalos, intercalar com coisas prazerosas, se beneficiar no final da atividade. Então, tem vários recursos que a gente vai testando. O estar disposto, a habilidade de estar disposto, de ação oposta, né? Contra aquilo que você está recusando, exatamente. Então, a gente vai trabalhando estratégias para lidar com frustração, mas para evitar a procrastinação e conseguir fluir. Porque senão também eles têm muitos pensamentos de incapacidade, de insuficiência por conta do resultado. Então, se eles veem que não vingam em alguma coisa, que eles não fluem, tem muitos pensamentos em relação a isso. Sim. Né? E as pessoas também trazem muito essa questão. Já, você não consegue fazer isso, você é burro, nossa, você não fez nada, olha isso aqui do jeito que tá. Então, as pessoas, elas vão alimentando crenças de incapacidade, de insuficiência, e aí vai piorando ainda mais Por isso. conta de uma forma de funcionar, né? Exato, que não é por escolha dele. Exatamente. Né? Ele também quer muito fluir, mas não consegue. O cérebro da pessoa com TDAH é diferente. Então, é isso que as pessoas ainda não entendem. Acho que é só falta de vontade e é só preguiça. Não é. Né? O cérebro dessa pessoa funciona de uma forma diferente. Não, e eu até acredito que daqui para frente a formato de contratação das empresas deveria olhar para essas coisas. Lógico. Até porque assim, eu vou te dar o meu exemplo. Eu acho que tem coisas que de fato eu sou ruim por conta do TDAH. Eu sou ruim. Mas tem muita coisa que, pela minha forma de funcionar, eu sou muito bom. É um superpoder. Exatamente. Depende da forma que você funciona. Depende. Então, assim, por exemplo, criatividade, comunicação. Eu não tenho nenhum problema com essas coisas. Exato. E eu tenho que saber que isso é um ponto forte meu. Porque se eu não souber isso, aí eu entro nisso também. De, putz, eu sou burro. Esse negócio aqui pra mim só me coloca pra baixo e tal. Sim. Então, eu acho que é até importante que as pessoas entendam que, putz, tem um lado positivo disso também. Sim, exato. Então, sempre tem. Eu acho que esse perfil... Eu já trabalhei 2 anos em RH, como consultora de RH. Então, além de fazer a transição de executivos ali, a gente trabalhava com essa questão de recrutamento e seleção. Essa avaliação comportamental, essa entrevista por competência, ela é fundamental para colocar a pessoa certa no lugar certo. Mas não são todas as empresas que fazem, né? Eu Muito acho que... pouco, ainda mais por ser aqui, por exemplo, Sertãozinho, que é interior, né? As empresas não investem muito nisso. E é por isso que só tem uma indicação. rotatividade muito grande. E olha só o currículo, mas não tem algo a mais. Em Ribeirão, né, a cidade vizinha, já funciona melhor.
né? Porque as empresas ali têm multinacional, tem empresas um pouco maior, que aí sim investem em consultoria de RH, investem em alguma coisa para fazer uma contratação mais certeira. E isso é muito importante. Então, a gente tem vários testes comportamentais, perfil comportamental, para quê? Para avaliar. Inclusive agressividade, avaliar essa questão do nível de empatia, avaliar multitarefas, porque tem gente que consegue multitarefas, tem gente que não. Então, por exemplo, uma pessoa com TDAH, ela tem suas limitações, como todo mundo, mas ela também tem superpoderes. Então, é importante saber para colocar na posição certa. Então, a criatividade é um balde de criatividade, né? Então, a pessoa... Só que, por exemplo, a coisa... né, todo dia a mesma coisa, para eles talvez não seja interessante, porque eles gostam de trocar de desafio, de estímulo, eles gostam de propostas diferentes, então não é alguém que vai trabalhar todo dia com o mesmo problema, é difícil para ele sentar numa mesa todo dia fazer a mesma coisa, né, vai ficando desinteressante conforme o passar do tempo, então para ele vai ter que trocar o estímulo, então tudo isso é importante, a empresa precisa investir nessa questão do recrutamento, na hora de selecionar, escolher o melhor candidato com esses critérios. Não, e até eu vejo muito assim, ó, por exemplo, vamos pegar, se eu fosse pegar 2 LinkedIn de uma pessoa que tem TDAH e uma pessoa que não tem. Sim. E às vezes o cara que tem TDAH, ele ficou no máximo 2 anos em cada empresa. Exato. Aí o outro ficou 7 anos. Sim. Só que você olha, o menino que ficou 2, às vezes ele viveu o melhor 2 anos da vida dele numa intensidade gigantesca. A mentalidade de alguém com TDAH é muito grande. E é isso que a galera não entende. Muito a galera acha que é uma deficiência, sabe? É essa que é a questão. Eu não sei se tem muita gente que quer ter por status, né? Putz, eu tenho TDAH. Pô, top, né? Mas ele é uma máquina, ele só não sabe funcionar. Então, imagina, você é como se fosse um carro muito potente e eu não sei usar muito bem ele. Então, tem hora que desajusta isso. Mas você é uma Ferrari. Sim. Imagina, eu sou uma Ferrari, eu só não sei gerenciar muito bem ela, eu não sei dirigir essa Ferrari muito bem. Então, tem hora que eu posso dar com ela num poste quase, entendeu? Então, depende como que eu trabalho com todas as minhas limitações, com essas ferramentas que eu tenho interna, aonde que eu sirvo, em que papel que eu vou conseguir, né, fazer ali com mais excelência, que é para mim. Então, eles têm que se encontrar. Eu acho que mais do que nunca, principalmente quem tem o diagnóstico, porque assim, eu chego na turma dos meus amigos, quando eles falam que eles têm TDAH, eu falo assim, ó, vocês não têm, eu tenho o laudo. Quiser, tem aqui, ó, tá no meu celular. Tem que ser de carteirinha, eu tenho laudo, não. senão não vale a conversa. A conversa é para quem tem laudo. É. Mas, assim, eu acho, Ana, que, é difícil pra caramba você tirar essa carteira pra pegar a Ferrari. Sim. Porque é uma carteira de motorista que demora mais tempo pra você dirigir. Exato, lógico que demora. Mas eu até acho que, putz, na minha impressão disso, é que é cada vez mais a pessoa que tem TDAH, por exemplo, que tem essa forma de funcionamento, ela tem que se conhecer muito mais do que uma pessoa que não tem. Exato, lógico. Porque é uma forma diferente do que a maioria das pessoas são. Exato. É isso que ele precisa entender. Existem aspectos que são individuais dele. E isso é uma coisa importante. Você falou tudo. E aí, quando as pessoas que têm esse transtorno vai até você e você cuida junto com ela, trata isso, quais são as coisas que você fala assim, ó, putz, ó, primeiro a gente precisa organizar isso aqui, que é primordial para quem tem TDAH. O que seria? Sim. Na verdade, quando ele chega, a primeira coisa que a gente avalia porque é ele que estipula a meta, né? Então, o paciente que chega com as metas dele, dependendo das dificuldades que ele começa a falar. Eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer tal coisa. Então, a partir das queixas, dos problemas, a gente faz uma ordem para poder trabalhar. E aí, a gente estabelece algumas metas em relação a isso. Então, eu avalio muito comportamentos a aumentar e comportamentos a diminuir. Então, poxa, eu nunca consigo pegar, já faz semanas que eu estou tentando pegar alguma coisa e não pego para fazer. E eu sei que aquilo é importante, mas eu não consigo pegar. Por exemplo, é um problema. Então, eu falo, ele está procrastinando. E aí, a gente vai definindo quais são os problemas e depois definimos uma ordem, de acordo com o nível de dor do paciente. Então, qual que está te fazendo mais sofrimento? O que você está entendendo que está mais difícil na sua vida que você quer aliviar logo? Então, a ordem também importa. E a gente define isso com o paciente. O que você quer resolver primeiro? Ah, não, eu não estou conseguindo organizar meu dia. Então, vamos começar por isso. Geralmente, é o básico, é o sono, alimentação, rotina alinhada. É os primeiros pontos que eu avalio, geralmente, com todos os transtornos. É avaliar e investigar melhor essa questão. E aí, a partir disso, começam as dificuldades. Mas isso varia dependendo de pessoa para pessoa. Quais são as dificuldades e a gente vai trabalhando. Não consigo estudar, não estou conseguindo me lembrar das coisas. Então, dependendo das dificuldades, qual que está mais difícil, qual que está mais frequente. Então, vamos resolver isso primeiro. E aí, a gente já define e começa a trabalhar com as estratégias. Uma das coisas que eu acho mais engraçada é que, tipo, tem coisa que eu sei que eu nem sei onde que eu aprendi. Sabe? Tipo assim, pô, eu sei disso. Sei como funciona. Só que se eu te falar assim, putz, eu lembro daquele dia que eu tava sentado ouvindo o cara falar e eu aprendi. Sim. Então, às vezes que eu vou falar coisa que eu ouvi, eu nem falo de quem que eu ouvi. Porque às vezes eu falo errado.
Eu falo assim, ó, eu ouvi uma vez isso aqui. Eu ouvi. Não, eu ouvi. Tá certo. Eu lembro que eu ouvi e fez sentido aquela vez. Eu só não lembro sim. quem falou. Claro. Mas isso é engraçado, que tipo assim, putz, nossa, eu sei disso aqui. Eu lembro que eu aprendi isso, mas eu não lembro onde. Exato. Não vai saber todas as informações. Detalhamento disso, às vezes você vai se perder no meio. Mas a mensagem principal fica. Então é o que importa. Não, e eu imagino que a galera que é empresária, eu acho que grande parte dos caras que são meio doidos tem um pouco. Sim. Porque assim, ó, uma das coisas que é legal frisar é que principalmente quem tem TDAH não vê muito risco nas coisas. Sim. A gente arrisca um pouco mais. É inconsequente. Na verdade, ele gosta do 45 do segundo tempo, de uma adrenalina. Então, não, o ele negócio tem que ser arrisca. assim. Eu lembro, uma coisa que Né? me marcou muito foi uma vez que eu era pequeno e aí tinha um trabalho na minha escola, que era, trabalho de fundamental e tinha que criar uma coisa para uma feira que você ia vender um produto. Beleza, todo mundo da minha sala 1 mês fazendo produto. Tinha 2 meses para entregar o projeto. 2 meses, olha. Galera fazendo vulcão, que sai não sei o quê. Todo Galera elaborado. os Não, negócios. animal. Assim, caralho, muito foda. Deu sangue os meninos lá, né? Deu. A galera fazia um negócio e tal. Sim. Aí chegou um dia antes da feira. Minha mãe falou assim, ó, tua feira não é amanhã? O que você fez? Nada. Aí ela falou... Hoje eu lembro dessas histórias, né? Mas eu não Sim. sabia por quê. Ela falou assim, ó, você não vai fazer nada? E a gente tinha ido pra praia um pouco tempo antes, né? Nossa. Aí eu falei assim, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um óculos de sol. Isso na manhã do dia que a gente ia apresentar. Ia apresentar às 7 da manhã, eu acordei antes pra fazer. Eu peguei um óculos de sol, imprimi 2 olhinhos de gente, assim, e coloquei no óculos de sol por dentro. Aí minha mãe falou assim, ó, tá, o que é isso aí? Eu falei assim, uai, é um óculos de sol que você pode dormir na praia, vai parecer que o teu olho tá aberto e ninguém vai te roubar. Pô, na hora que ela falou isso, eu falei, nossa, legal, né? Extraordinário. Falei, não, eu criei uma coisa em um dia. Fora da curva. Lógico, mas eu cheguei lá, o meu era muito bosta perto dos outros, né? Mas eu tinha feito. Exato. Mas é assim, se eu tivesse... Aí eu fico pensando, se eu tivesse pensado 2 meses em alguma coisa... Usado esse tempo a seu favor. Nossa, eu teria feito uma coisa incrível. Exato, você ia ser extraordinário. Mas Mas eu- é exatamente, o planejamento é mental. É. Então ele acredita que o tempo, a relação de tempo pro TDAH, ele acha que tá tudo bem, que vai dar tempo. E geralmente ele se perde nisso. No tempo, em realmente as coisas demorarem mais do que ele imagina, de faltar tempo, de um certo despreparo. Justamente por isso. A relação de tempo deles é bem diferente das outras pessoas. Não, e tem algumas coisas que, assim, pra mim facilitaria muito a minha vida. Só que eu passo a usar, tipo, planner. Sim. Uso uma semana. Aí chega na outra semana, uso segunda, usa terça. Ai, o planner. Aí chega na quarta. Cadê meu planner? Nem sei onde tá mais. Já Nem não sei onde anota que eu faz uma deixei. semana já, Não, já né? não anota, já nem lembro o que eu tinha que Exato. fazer. Tem gente que é do papel, tem gente que já é mais do celular, do Não, digital. A anotação, ela é outra forma. Então, Eu tem não que vivo pensar. sem agenda hoje. Exato. Senão eu esqueço. Então. Se não tivesse na minha agenda, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Exato. Era um negócio meio assim. Eu funciono com agenda. Geralmente é nos eletros, no celular, Uhum. com aplicativos que facilitam isso. Mas papel, agenda, planner, essa coisa da agendinha, eu não carrego comigo. Então eu esqueceria muito Nossa, também. eu perco tudo. Não gosto dessa coisa. Eu acho muito mais difícil. Eu tinha um planner, até a minha namorada me deu um planner. Puta. É bonito, tadinho. né? Você vê lá, tudo Nossa. bonitinho, parece muito organizado. E ela usa mas muito não é bem. funcional pra todo mundo, né? E ela usa É. muito bem. Aí eu peguei e falei assim, não, vou usar. Ela me deu, eu falei, vou usar. Segunda, terceira. Ela, amor, você tá usando teu planner? Aí eu pensei assim, onde tá o meu planner? Pô, nem Exato. sabia mais onde tava o planner. Os né? seus mecanismos, você que vai encontrar. Por isso que eu falo que cada pessoa com TDAH é uma diferente. Porque não é o mesmo mecanismo para todo mundo que a gente encontra Aham. de ferramentas internas para poder lidar. E você fala bastante de TDAH na rede social? Não falo tanto. Ou chega a não falar? Não, porque lá eu falava mais sobre ansiedade, né? A parte maior era Uhum. sobre ansiedade, perfeccionismo. Então eu trabalhava muito com essa parte. Então eu não chego a relatar. Porque na rede social eu vejo como psicóloga a dificuldade, porque a gente trabalha com tantas demandas, tantas coisas. Então, geralmente na rede social, a gente foca num nicho, foca exatamente numa área, num tema, em algo que a gente queira ali. Porque não dá para abordar tudo, senão Não fica uma tem coisa muito como. genérica. É muita coisa, E aí né? não conecta, às vezes, com ninguém, na verdade, né? Porque quer falar com todo mundo, mas não conecta. Porque aí vai ser um vídeo diferente um do outro, como eu já fiz. Já fazia, tipo, depressão, luto. Tipo, totalmente diferente um post do outro, assim. Mas também não conectava com ninguém. Então, não fala com a mesma pessoa o tempo todo. Então, como essa relação precisa estreitar, a gente tem que realmente escolher
um ponto para falar, para trabalhar só. Você focou em escolher uma dor, então, tipo, Isso, específica uma dor. e fica boa nela. E aí eu falei sempre sobre ansiedade. Agora que eu estou mais pro lado, né, de empresários, essa questão da performance, desempenho, mas eu ainda falo muito sobre ansiedade, perfeccionismo, procrastinação, burnout, tudo que envolve o mundo mesmo do empreendedor. Então eu continuo com esses temas, mas ainda tudo que entra no mundo do empreendedor. Eu não tinha pensado ainda em fazer um perfil focado em uma dor, sabia? Assim, tipo, dentro de psicologia, sabe? A gente fazia muito voltado pra tua abordagem, né? Sim. Então, assim, naturalmente, pelo que eu vi, né? Naturalmente, algumas abordagens falam de assuntos específicos. Sim, a abordagem é isso mesmo, é uma linha, mas ainda você pode resolver vários transtornos, então é muitas Não, mas eu acho dores, até né? mais É muito interessante difícil. o jeito que você Sim. faz. E, Ana, quando as pessoas buscam, por exemplo, ansiedade e tal, quais são as maiores queixas delas hoje? Geralmente são as crises de ansiedade, assim, É o desespero, assim. é muito alto, sabe? Eu falo, gente... Tanto que eu já atendi criança de 3 anos com crise de ansiedade. Já tive criança de 5 que desmaiava em igreja, por exemplo. Desmaiou. Como que é uma crise de em ansiedade de uma criança de 3 anos? É falta de ar muito grande, ficar roxa, de ter que ir pro médico, a mãe corre atrás dessa criança, ou às vezes ela chega a ter enurese noturna, que é fazer xixi à noite, então por medo, não conseguir ficar sozinha em ambiente nenhum, não conseguir entrar na escola. Depois da pandemia aconteceu muito isso. A criança não conseguia nem entrar dentro da escola, por exemplo, com medo do professor ser bravo. Principalmente eles que ficaram 2 anos afastados da escola, da interação. Quando voltaram, teve inúmeras dificuldades, assim, que ampliou, sabe? No desenvolvimento das crianças, do adolescente também. O adolescente não queria mais voltar ao estilo da escola tradicional. Então, assim, ansiedade tem inúmeros problemas. Geralmente, a dificuldade de dormir, de não conseguir desacelerar, de muitos pensamentos acelerados. É preocupado com tudo, absorve tudo. Então, as pessoas com ansiedade, elas vão trazendo muito essa questão. Dos sintomas físicos, que é muito grande essa questão, né? Eu acho que é o ponto principal do nível do desconforto, né? Então, para todo mundo, quem tem sintoma físico, eu acho que é mais torturante conviver com esse nível de ansiedade alto. Com certeza. Mas então a galera busca mais na hora do desespero mesmo. Geralmente ela já tentou de tudo, testou de tudo, e o último ponto é a terapia. Tanto que eles vão em vários médicos, já tentaram várias coisas, fizeram eletros, várias coisas, e aí acabam chegando lá pra mim. Então, já tentou chá de tudo quanto foi é tudo, tipo? Já tentou até aqueles remédios, né, caseiros e tal, e falou, mas não tá adiantando. Não vai Cheirinho adiantar. no travesseiro, tentou de o tudo. nível que tá realmente precisa, Entendi. às vezes, de terapia, né, consistente, precisa de uma medicação. Então, muitas vezes, a gente tem que associar a medicação ao processo terapêutico. E eu acho que o que é difícil é porque não é uma coisa, assim, visível, né? Sim. Tipo, beleza, a hora que eu senti, tô desesperado e beleza. Tipo, não é visível igual, sei lá, eu vou fazer o copo vai ficar mais bonito, eu vou colocar o copo dourado. Não é. Tanto que tem pessoas que tiveram a primeira crise bem sutil. Eu tive paciente que teve crise em 2012, depois teve outra crise mais feia em 2018, outra pior em 2019, que aí foi uma crise mais depressiva depois e tentativa de suicídio. Mas começou em 2012. Então, Caramba. assim, às vezes é muito sutil. Tem até colegas minhas que comentam, nossa, Ana, essa semana eu tava de boa, trabalhando do nada, o coração começou a acelerar, senti um negócio estranho, não sabia o que era. Aí fiquei pensando, acho que é a ansiedade. Então, assim, às vezes a pessoa nem reconhece, nem sabe o que está acontecendo com o seu corpo, mas tem um descontrole. O corpo realmente sinaliza algumas questões, mas muitas vezes é sutil. Então, às vezes, a pessoa sente uma angústia, um nó na garganta, fica o dia inteiro com aquilo, um nível muito deprimido, só que não busca ajuda antes. E ela não sabe por Então, quê acaba. também, né? Sim. A causa é muito difícil, tanto que a causa a gente vai entender na terapia mesmo. Muitas pessoas não sabem dizer os gatilhos, não sabem dizer as razões ou qual é o evento que desencadeou a crise, não consegue falar pra gente. É muito difícil. Aí, geralmente, lá, a gente vai tentando identificar se é a pressão, se é a cobrança, se é ter muitas tarefas, se é essa dificuldade de não ter coisas prazerosas, o que está realmente fazendo com que esse gatilho fica toda hora sendo acionado. E aí a gente vai tentar buscar formas de estratégias para poder lidar com isso. Você acredita que todo mundo deveria fazer? Sem exceção. Sim. Independente de ter um problema ou não, para autoconhecimento. Não acho que é só para resolver problemas a terapia. Ela é para evitar problemas. Então, quando você se conhece, eu sei que eu tenho um tom de voz mais grosso. Eu sei que isso pode implicar. Eu sei que eu não escondo o que eu estou sentindo. Minhas emoções são reveladas para as pessoas. Então, tem muitas coisas que a gente pode saber sobre nós que pode, lá na frente, facilitar muitas coisas. Você saber converter comportamentos, perceber quando está fazendo um movimento e que aquilo vai dar em tal coisa, você já sabe, já se conhece e evitar. Então, Sim. Isso seria muito importante. É prevenção, né? É um trabalho preventivo, na verdade. Eu divido da ideia de que eu acho que é pra todo mundo, assim. Quando eu comecei, eu gosto de dar o meu exemplo pra não dar exemplo dos outros, né? Sim. Mas quando eu comecei, eu não tinha um porquê. Sim. Mas vou. Vamos ver de qual é que é, né? Vou lá. Exato.
E é legal porque você descobre muita coisa, né? Sim. Eu acho que você fica mais empático, Sim. você entende mais as pessoas, você passa a ver que nem só são os seus problemas que existem no mundo, existem Exato. problemas de outras pessoas. Sim. E que não existe problema maior ou menor. Sim. O nível de consciência aumenta muito, né? Muito, muito. Muito, é muito bom. E eu acredito que, agora eu vou puxar a sardinha pra vocês. Eu acredito que quem faz terapia fica mais inteligente. Ah, sim. É difícil uma pessoa que eu conheço que, assim, que não faça terapia, não cuida da saúde Sim. mental, que ela desenvolve muito os conceitos dela, tanto de trabalho, Sim. quanto técnicos, quanto de tudo, assim. Sim. Senão você vira um robô. Eu acredito também nisso. E eu acho que a maior inteligência hoje que a gente tem é lidar com pessoas. É o desenvolvimento pessoal. Então, não tem a inteligência emocional que todo mundo quer conquistar. Como que a gente tem isso? A partir Exatamente. desse autoconhecimento. Então, eu acho fundamental. A gente fica mais inteligente. A gente percebe o movimento não só nosso, mas na vida do outro. O que o outro vai fazer comigo. Como que eu me porto? A partir do momento que eu me conheço, eu vou saber como que eu vou reagir dependendo do que você está fazendo comigo. Sim. Então, assim, as coisas vão ter uma proporção diferente na minha vida. As coisas vão ter outra forma de olhar o mundo. A percepção nossa se torna outra. Diante de Sim. pequenas coisas, problemas, situações que a gente fica tão apegado. Então, assim, a gente amadurece. A gente fala, nossa, como que eu tô diferente? E é legal ver os pacientes falando isso, né? Nossa, eu tô feliz comigo. Nossa, acredita? Eu tô mais assim, né? Eu tô mais tranquila. Nossa, eu não tô me importando tanto com o que as pessoas falam. Nossa, eu acho que eu amadureci muito nesse ponto. Então, olha o crescimento, o amadurecimento que isso provoca. Então, é fundamental. Com certeza. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu acho que eu fiquei mais inteligente depois que comecei a terapia. Exato. Só que eu falo isso pra minha psicóloga. Eu falo assim, nossa, ela tem uma capacidade, parece que todo assunto que eu falo ela sabe. Exato. Se eu falo de marketing, ela sabe. Se eu falo de negócio, ela sabe. Eu falei assim, caraca, velho. Ela é boa mesmo, ela é mais inteligente que eu. Mas é análise, até é treinável também, É. igual você. Qualquer assunto que abrir aqui sobre marketing, sobre tudo, cara, você vai com certeza dominar. Isso é Né? legal, sabe? Porque É eu muito acho que é uma bom. troca. Não é de uma pessoa que sabe mais que você. Sim. Mas é uma pessoa que vai te perguntar. Sim. Que vai te desenvolver, que vai te ajudar, que vai Exato. olhar. Eu acho que é igual uma empresa. Eu acho que todas as empresas deveriam ter uma pessoa que olha de fora pra dentro. Exato. Integral, a forma integral do ser humano. Né? É, porque assim, ó, beleza, nós, empresários, coloco dentro do grupo de empresários, todos os empresários eu sinto que, tipo, a gente fica tão consumido pelo ambiente Exato. interno, Sim. que às vezes a gente esquece de sair um pouco e olhar assim, ó, putz, como que eu posso crescer um pouco mais? Como eu posso melhorar para os meus Exato. funcionários a vida Exato. deles? Sim. Como que eu posso fazer a diferença? Sim. E eu acho que toda empresa deveria ter um consultor, um staff, alguém que olha, assim, ó, o cara não tá na operação, mas olha de fora. Sim. E o processo de terapia é parecido, lógico, não é a mesma proporção, mas eu acho que é parecido, é uma pessoa que olha de fora pra tua vida. Exato, é um investimento. Eu fico muito feliz quando vem donos de empresa falando, olha, eu quero pagar para esse meu funcionário, porque ele é muito bom, mas eu tô vendo que ele tá mal ultimamente. Então eu falo, olha que bacana. É alguém que está olhando de forma integral para a pessoa. Eu acho isso muito válido. Exatamente. Tanto que quando eu faço palestras nas empresas, geralmente eu falo, vamos fazer um questionário. Eu quero entender a dor deles para conseguir trazer o que eles precisam. E o que eles Não mais vou trazer, perguntam? né, de tema, assim... Geralmente é problemas internos, de comunicação. É muito grande. Então, eles trazem muito essa dificuldade e geralmente é cansaço, sobrecarga, falta de reconhecimento. Então, quando a gente faz essas pesquisas dentro do time, a gente vai descobrindo as dores, as questões que eles têm. Porque às vezes a empresa quer, eu quero uma palestra sobre isso. Aí depois você vai ver, não é o assunto ou o tema que eles querem. Eu falo, mas eu quero uma pesquisa deles, para ouvir exatamente qual é as questões que eles querem trazer. De forma individual e aí anônima, então, para eles preservarem, né, essa questão, mas conseguirem colocar. Exatamente. E vem todas as dores. Geralmente é problema com superiores, geralmente pessoas mais agressivas, que na fala muito grosso, não consegue ter uma conversa, um diálogo, não sabe escutar. Então, são vários problemas de comunicação. Enorme. E desregulação de pessoas também. Então, alguém que desregula muito fácil dentro da empresa, e toda hora explode, alguém muito bravo e fica sempre aquele climão. Então, essas dificuldades aparecem muito. E a falta de reconhecimento, falta de um elogio. Ô, Ana, e você acredita? Porque assim, ó, muitos funcionários, provavelmente por trabalhar para alguém, às vezes eu acho que a pessoa tem medo de falar o que ela precisa falar. Sim. E às vezes ela precisa falar. Sim. Ó, isso aqui não tá legal. Sim. Eu acho que isso aqui não tá legal. Você acha que isso existe? Tipo assim, existe uma proporção muito grande dentro das empresas que elas meio que deixam o funcionário com medo de falar o que ele precisa falar e isso atrapalha a comunicação das empresas? Depende do estilo gerencial. Se é muito autocrático, eu não quero nem te ouvir. Você pode participar da empresa, mas você vai participar dessa forma. Eu mando, você obedece. Então, assim, não dá abertura. Então, aí fica difícil poder falar. Ou também não é levado a sério. Então, para que eu vou falar várias mudanças para você fazer aqui e você não vai usar isso?
você nunca vai aplicar isso aí, você nunca vai levar isso em consideração e realmente testar, aplicar, implantar, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que é em vão essas mudanças, né? Então, se é muito autocrática a empresa, é muito difícil. Agora, se é mais democrática, aí ela traz o problema e quer que a equipe participe. Vamos resolver, isso aqui é nosso. E aí cada um vê a sua contribuição ali dentro. Então, é muito poderoso quando tem esse estilo gerencial. O liberal também é perigoso, porque aí deixa tudo muito à lá vão ter. Então, tem que pensar exatamente nesses estilos gerenciais, mas tem muitas pessoas que eu falo, por que você não comunica isso pro chefe? Não vou falar não. Acho melhor guardar para mim. Eu falo, você precisa expressar? Mesmo que também a pessoa não valide isso, você precisa expressar, porque isso é autorrespeito. É eu conseguir ir lá e falar para você o que me incomoda, expressar desagrado. Mesmo que essa pessoa não leve em consideração e nada mude. Isso é bom para você se aliviar, sair tranquilo. Sim. Eu falei, você precisa aprender a falar. Né? E saber falar, saber conversar, tudo pode ser falado, depende de como é falado. Exatamente. Então, eu acho que pode sim ir lá e conseguir falar aquilo. Todo mundo pode conseguir expressar isso, mas depende da maneira. Você pode escrever para depois falar, você pode pensar muito bem antes para, né, não falar algo a mais, ou trazer de uma forma julgadora, porque às vezes eu quero contribuir, mas do jeito que eu falo, eu sou muito julgadora. Então, eu não consigo trazer e você fica com uma perspectiva um pouco mais negativa nas minhas falas e acaba não pegando o que eu quero. Então, tudo isso é importante pensar. Ô, Ana, a gente tá chegando no finalzinho do episódio. Pra chegar... Infelizmente, tá chegando no final, né? Né? Podia Foi tão ter mais rápido. um tempo. E qual que pra você seria o melhor estilo, assim, que você fala assim, putz, eu acho que esse modelo encaixa, assim, o melhor estilo gerencial de um líder de personalidade mesmo e que ele precisa saber pra ter um time que tá feliz ali de estar com ele? Olha, eu vejo que é a pessoa que treina as outras pessoas e que escuta as outras pessoas. Então, quando você tem um líder que ele sabe ouvir, mais do que falar, e sabe treinar, isso é muito importante. Então, eu vejo como duas características importantíssimas dentro para alinhar esse time. Então, pessoas que têm um time muito grande, que já teve até franquias, que realmente tem várias equipes que treinaram e que pessoas que ficaram na empresa por muitos anos, estão muitos anos, a gente percebe isso. Geralmente, a tratativa é muito boa. A forma de trazer essa pessoa para dentro, ela se sente pertencente àquela empresa, ela sente que ela faz parte, que o trabalho dela é uma contribuição muito significativa, é valorizado o trabalho. Então, são coisas que o líder precisa pensar. É porque o líder, ele vê muito, eu estou pagando, então você tem que fazer o que eu quero e pronto, acabou. E muitas vezes isso se perde também, as pessoas não fixam na empresa. Né? Então, é interessante aquele funcionário que você até pode vir propostas de outras pessoas, mas ele não quer te abandonar. Porque, não, eu quero muito ficar aqui, eu gosto daqui, eu gosto desse trabalho, eu amo esse trabalho. Então, para alguém escolher não trocar você por outro, não sair dessa empresa para uma outra, por um valorzinho maior ou por uma proposta mais instigante, essa pessoa tem que curtir muito esse trabalho. Então, por que as pessoas hoje não são apaixonadas pelo trabalho? Tanto que pesquisa revela que a maior parte trabalha por obrigação. Trabalha como tem que trabalhar, mas não aquela coisa de ter sentido de vida, ter um propósito alinhado, né, com o trabalho. Eu vejo que muitas pessoas não sabem o que é isso. Trabalham por trabalhar, porque precisam, né, porque ganham seu dinheiro no final do mês e é isso aí. Mas geralmente não está alinhado. As pessoas hoje trabalham sem esse sentido mesmo. Meu, e se você pudesse dar, assim, para você, a maior dica que você tem, o maior ensinamento que você poderia passar para um empresário hoje, do fundo do teu coração, assim, seria qual? Seria para eles cuidarem deles de dentro para fora. Né? Isso aqui, tudo que você tem, a extensão, suas conquistas e ganhos, tem muito a ver com o que você tem dentro de você. Então, eu vejo que essas pessoas precisam cuidar delas de dentro para fora. Isso aqui tudo vai ser consequência se a pessoa estiver bem com ela. Então, eu vejo muitas pessoas com potencial gigantesco, mas com uma dificuldade enorme nessa questão, de não conseguirem pausar, fazer esse cuidado para si, voltar para si. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Então, se prioriza antes de qualquer outra coisa. Nada é mais importante do que você mesmo. Porque eu falo para ele, se hoje fosse o último mês de vida, você continuaria fazendo tudo o que você está fazendo? Quais são as coisas que você escolheria fazer? Então, eu tenho certeza que eles não escolheriam, talvez, fazer tudo o que eles estavam fazendo. Grande parte eles iriam deixar para lá, já que é o último mês de vida, deixa eu curtir com aquilo que realmente faz um efeito na vida da pessoa. Talvez passaria essas últimas semanas com a família, com os filhos, com o que ele faria? Viajaria? Iria para aquele lugar que queria conhecer? O que essa pessoa faria nesses poucos dias de vida que teria? Então, eu acho que as pessoas estão vivendo a vida como se tivesse muito tempo. E, na verdade, não tem esse tempo. Então, eu acho que o tempo é o nosso ativo mais precioso, mais valioso.
Então, o tempo a gente tem que aproveitar ele da melhor forma. E aí vai vir todo o restante, eu não tenho sombra de dúvida. Então, se a gente realmente atribuir essa questão do tempo como parte de nós e cuidar e se priorizar, eu acho que é fundamental para fluir na vida. Com certeza. Ana, muito obrigado Eu que por ter agradeço. vindo. Deixa a tua rede pro pessoal te Sim. procurar. Fala um pouco dos serviços que você oferece, dos produtos que você tem, pra gente finalizar esse episódio. Tá certo. Então, como eu comentei, eu sou especialista em TCC e em DBT. Minhas redes sociais tem o Instagram, que é @psicoanalopes, e também tem no Facebook, psicóloga Ana Paula Lopes. E geralmente eu atendo, né? Realizo atendimentos tanto online quanto presencial. E além desses atendimentos, também dou treinamentos, treino de habilidades emocionais, também dou treinamentos para empresas com grupos específicos, com demandas específicas, além disso, palestras e além disso também mentorias. Tem um curso de ansiedade também, que está no link lá da bio do Instagram, para pessoas que não conseguem fazer terapia, mas também precisam cuidar da saúde mental. Então, foi um produto que eu lancei para que as pessoas não esperem anos numa fila para poder tratar a ansiedade. Então, tem um valor bem legal e para realmente a pessoa começar a ter ações aí para reduzir a ansiedade. Perfeito. E Muito quem obrigada. quiser aprender também agora sobre marketing, Sim. tá com a Ana, ela está abrindo turma lá? Sim, tô abrindo turma. Inclusive, encerra hoje a turma da mentoria. Então não vai dar tempo para Não vai dar vocês. tempo, Não vamos ver se vai ter tempo. uma próxima. Na próxima, as pessoas... Mas foi mais pelas pesquisas, foi pelas pessoas mesmo que eu acabei criando. Não foi nem por intenção minha, mas as pessoas querem aprender. Eu vejo que as pessoas têm interesse em crescer no digital e tudo, e até gosto muito dos seus conteúdos, e parabéns por tudo que você também tem trazido, porque com certeza tem feito muita diferença. Muito obrigado. Vamos continuar tentando fazer diferença, né, no mundo. Exato. No mundo de pessoas que às vezes não querem ouvir. Guardar não dá para guardar, a gente tem que ser essa fonte, não é? Exatamente. De informação. Bom, gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Mind Talks. Lembra, se inscreve aqui, curte esse vídeo e comenta o que você achou. Se você quer que eu traga a Ana mais uma vez para falar sobre outros assuntos. Então comenta aqui o que vocês acharam, porque isso é muito importante para o meu trabalho. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.